Olá, pessoal, aqui é Sérgio Luiz, o Serjão, Pode Serjão, Zé Peixeira. Muito obrigado por estar acompanhando o nosso canal Pode Serjão. Obrigado por estar acompanhando a gente nas redes sociais, @Zé Peixeira. Ó, um beijo pra você, tá bom? Muito obrigado realmente. E já se inscreve se não for inscrito. Aperta aí o sininho para poder ser notificado sempre que tiver um vídeo novo em nosso canal. Muito, muito, muito obrigado por estar seguindo a gente. E eu estou aqui hoje com ele, que é médico formado pela Universidade Estadual de Londrina. Ele foi diretor do Hospital Universitário. Ele passou por vários setores lá dentro do HU. Foi diretor da 17ª Regional de Saúde. Foi professor inclusive de cursinho também. Deputado estadual, foi vereador em Londrina e jogou bola aqui na cidade de Londrina. Era um perna de pau tão grande que decidiu parar com a bola e partir para a política. Envolvimento já desde a adolescência, em DCE, em movimento estudantil, sempre ligado à questão política. Eu estou falando dele, este londrinense nato, Dr. Tercílio Turini. Muito, muito obrigado por estar presente no nosso Pode Serjão, para a gente poder falar com essa galera, a galera que curte aí o nosso trabalho nas redes sociais. Doutor, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, Serjão. Obrigado pelo convite, satisfação enorme estar aqui hoje e a gente participar aqui desse bate-papo. Doutor, o senhor chegou em Londrina, Londrina tinha 13 anos de idade. Londrina está fazendo 89 e está indo para 90 anos. Que cheiro tinha a cidade de Londrina quando o senhor chegou aqui? O que o senhor lembra, assim? Que cheiro que tinha que te faz lembrar da infância que o senhor passou aqui, da adolescência que o senhor passou aqui em Londrina? Olha, o meu pai, minha família, nós chegamos aqui em 1947. Eu tinha 3 anos de idade, mas eu me lembro nos anos seguintes, e que eu sempre vim à cidade, nós fomos morar na zona rural. Nós viemos de Jaú, na zona rural de Jaú, estado de São Paulo, e um tio, irmão do meu pai, chegou aqui uns 10 anos antes. E Londrina era o novo Eldorado no Brasil. Aqui na cidade, era uma cidade pequena na época. Isso quando a cidade tinha 13, 14, até 20 anos. A maioria da população morava na zona rural. E o que me chamava a atenção quando a gente vinha para a cidade, algumas coisas. Primeiro, o movimento na rodoviária ali antiga, né, ali na rua Sergipe, as pessoas chegando, era um formigueiro. As famílias, elas não vinham, às vezes, de caminhão. Elas vinham de ônibus mesmo, trazendo algumas malas para ficar aqui, para trabalhar. E a maioria do trabalho era na zona rural, era plantar café. E o café aqui crescia e aparecia de uma forma extraordinária. E na ferroviária também, através aí da estação ferroviária, logo abaixo, né? Ali na Benjamin Constant. Então a cidade, ela fervilhava. Mas outras coisas que chamavam atenção é que eu me lembro, com 7 anos de idade, eu estudava na escolinha aí do Espírito Santo, porque nós fomos morar ali nessa região, e no 7 de setembro a gente vinha aqui desfilar. A cidade de Londrina, ela só tinha uma rua que tinha paralelepípedo, que era a Avenida Paraná. Todas as outras ruas era terra. Não tinha absolutamente nada de asfalto, então, ali por volta de 1949, 50 e pouco. Então, era uma cidade que estava começando o seu desenvolvimento. Mas a gente olha, às vezes, algumas fotos antigas, lá da década de 40, de 50, e chamava a atenção, sim, da população. Era um outro mundo, né? Uhum. Um outro mundo. Todo mundo magrinho, né? Isso que eu ia chamar a atenção. Você olha a foto, porque a maioria das pessoas, a atividade era atividade brutal, era zona rural, magrinho. Mas deixa eu falar pro senhor. Usava chapéu. Chapéu, Ninguém de bermuda. E não era tão... Era calor, mas não era esse calorão que tem hoje, Não. nessas essas ondas de calor. O que me chama a atenção na infância é cheiro de grama cortada.
Sempre que eu sinto cheiro de grama cortada, me remete à infância. E o senhor? Não, é que, por exemplo, se você for na zona rural, você tem muito esse cheiro ainda, né, de mato, e tem alguns tipos de grama que ela tem um cheiro peculiar, né? E então O senhor conhece a grama pelo cheiro? tem uma grama que eu não me lembro agora o nome, capim-gordura. Capim-gordura, que é usado muito para animais, usava, algumas regiões usam, é um cheiro totalmente característico, o capim-gordura. Certo. Então dá para você identificar. E outra coisa, as pessoas chegavam aqui, imagina, na década de início da década de 40, você não tinha comunicação nenhuma, as pessoas vinham de longe. Tinha muitas pessoas vinham direto de outros países. Nós temos aqui os imigrantes japoneses, os alemães, italianos, e não tinha absolutamente nada de comunicação. Naquela época, telefone para fazer um telefonema internacional não existia. As empresas, as lojas que tinham telefone, ninguém praticamente tinha telefone nas casas. O celular apareceu várias décadas depois. Ixi, demorou. Para você receber uma carta demorava às vezes meses, né? Então, uma vida dura. Uma vida, um desafio, né? Que os pioneiros vieram aqui e ajudaram a construir essa grande região. Quando é que foi que o senhor pensou em ser médico ou político? O que veio primeiro? Não, ser médico. Ser médico Ser primeiro? médico. E quando foi? O que aconteceu que o senhor resolveu ser médico? Olha, na minha vida aconteceu o seguinte. Eu estudei em escolinha da zona rural primário. E me lembro quando eu terminei o primário, o 4º ano, que a maioria da época só estudava até o 4º ano. Como a maioria das pessoas morava na zona rural, estava alfabetizado. Mas eu me lembro que eu ganhei um livro da professora, minha professora, que eu tinha tirado em primeiro lugar lá no 4º ano, e a professora falou para o meu pai, esse menino é muito inteligente, ele não pode parar de estudar. E meu pai falou, olha, eu não tenho condições, porque a cidade é longe para fazer, naquela época era ginásio, embora morava aqui perto de Londrina, hoje é perto, mas naquela época era longe, ali na zona rural do Espírito Santo. E eu fiquei 3 anos trabalhando na roça, depois de terminar o 4º ano, ajudando meu pai com meus irmãos, carpindo café, trabalhando na lavoura. Mas eu era um menino muito magro, frágil. E até que cheguei um dia e falei para o meu pai, olha, eu não quero continuar aqui, nessa vida. E, surpreendentemente, eu recebi todo o apoio do meu pai. Uma pessoa que teve uma influência na minha vida, no meu caráter. Meu pai falou, só que eu não posso te ajudar. E eu saí, foi um momento muito difícil na minha vida, minha mãe chorando, que não queria que eu viesse embora para a cidade. Fui morar em República. Por sorte, na primeira semana, eu arrumei um emprego de office boy e comecei a estudar no Vicente Rijo à noite, fazer o ginásio. E isso o senhor tinha quantos anos? 14 anos. 14. 14 anos. Então, a família, o senhor deixou a família lá no Distrito do Espírito Santo, que é ali, Isso, hoje, né? E veio aqui para a cidade. Exatamente. Entendi. Olha só. Hein? Olha, e por isso Quanto tempo demorou? Como é que era para se deslocar da cidade para o Patrimônio Espírito Santo nessa época? Olha, no começo... Carroça, como é que era? No começo era carroça. E depois tinha linha de ônibus, né? Tinha alguns horários de ônibus. Mas quando chovia? Não passava. Naquela época não tinha cascalhamento das estradas, né? Mas a educação mudou minha vida. Foi através da educação que eu consegui realizar sonhos de crescer na vida, abrir portas, né? E a questão, porque você me perguntou por que eu decidi ser médico. Olha, talvez eu vivi num período da infância que não tinha vacina. Na década de 40,
década de 50, praticamente não tinha nenhuma vacina. Então, a mortalidade infantil era muito alta, cara. Então, você tinha aqueles surtos, aquelas epidemias de sarampo, e sarampo é uma doença que, se não for vacinado, 100% da população pega, tem doença, sarampo é uma doença grave. A maioria das crianças que, na época, pegavam sarampo tinha pneumonia e muitos morriam. Tinha tuberculose, incidência altíssima. Eu lembro que um patrão do meu pai, jovem, senhor que não tinha 40 anos, morreu de tuberculose. Então, essa questão das doenças, da mortalidade, do sofrimento, isso daí que me encaminhou praticamente para medicina. Eu falei, eu quero ser médico. Uma época que para ser médico era muito difícil, porque não tinha universidade em Londrina. Então, para ser médico, um curso caro, de tempo integral, só que era filho de pessoas com posse. Você que mandava para Curitiba, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Belo Horizonte, os filhos para serem médicos. A Universidade de Londrina, ela é de 1970, o ano que eu entrei na universidade. Embora a Faculdade de Medicina, ela já tinha 3 anos antes da Universidade de Londrina. Então, a Universidade de Londrina, ela tem uma importância, como a de Maringá, de Cascavel, universidades públicas que estão no centro de desenvolvimento do Estado em função da acolhida, da abertura, das pessoas poderem entrar na universidade, fazer cursos que até então não tinham oportunidade. Então, a universidade proporcionou isso também para mim. Mas o senhor fez na UEL, medicina na UEL. Tinha vestibular? Muito concorrido, vestibular muito concorrido. O senhor lembra de quanto que era a concorrência naquela época que o senhor fez? Era muito alta, devia ser em torno de 100 candidatos por vaga. E não tinha cota, não tinha nada, né? Não tinha cota, não tinha nada, era universal. Hoje, olha, na universidade, eu fiquei sabendo aqui no vestibular da Universidade de Londrina agora, aqui no curso de medicina, 126 candidatos por vaga. A concorrência sempre foi muito grande. O senhor passou no primeiro vestibular? No segundo vestibular. No primeiro vestibular eu não passei, porque eu não tinha praticamente feito cursinho. Aí eu fiz cursinho durante 1 ano e passei. E aí era o seguinte, naquela época que eu passei no curso de medicina, a universidade era paga. Tinha que pagar. E praticamente não existia nenhum financiamento, nenhum órgão para você financiar. Essa era uma outra dificuldade. Era uma outra barreira, né? E aí eu tive que dar aula em cursinho. Fui convidado por um cursinho da cidade a dar aula. E durante 5 anos eu dei aula à noite em cursinho, e é o que me sustentava e o que me ajudava a tocar a vida. Que cursinho que era, professor? O senhor lembra? Aqui em Londrina tinha basicamente 2 cursinhos. Uhum. Tinha o universitário e tinha, acho que era pré-med, que era o Canadá, lá no Canadá. Isso. Eu dei aula lá durante 5 anos. Com o dinheiro que o senhor recebia de cursinho, pagava a universidade. E dava para ajudar a me sustentar. Então foi um período difícil, um desafio, um sacrifício grande, mas graças a Deus deu certo, e isso faz com que a gente valorize muito aí. E tem receita? A gente tem muito aluno que acompanha a gente, medicineiro. Sim. Tem receita para passar em medicina? Olha, primeira coisa, o curso de medicina é um curso fantástico, né? E a profissão de médico é uma profissão extraordinária, continua sendo uma profissão extraordinária. Ninguém passa no vestibular de medicina se não tiver muito preparado. O segredo é ele ter uma boa formação, né? Vindo da educação básica com uma boa formação, e na maioria das vezes precisa fazer um cursinho para você ter um preparo, porque é muito concorrido. Agora, para ser médico, tem que gostar de pessoas, tem que gostar de gente. Não dá para ser médico. Eu fui professor durante 36 anos no HU. Tenho alunos distribuídos por esse Paraná inteiro, até outros estados. Eu lembro que a gente tinha alunos brilhantes, mas que tinha muita dificuldade de se comunicar com a família,
com o acompanhante, com o doente, e que você precisa manter uma ótima relação com o paciente. O senhor lembra de algum caso assim pitoresco na época que o senhor era professor em medicina, de um aluno que o senhor percebia que era um aluno muito inteligente, muito bom, só que tinha essa questão? Quando é que foi que o senhor percebeu isso? Algum Vários casos, vários. A gente sentia que o aluno, ele tinha uma formação acadêmica muito forte, mas ele tinha dificuldade de se relacionar. E a gente orientava, às vezes, para fazer... tem outras possibilidades, por exemplo, dá para fazer curso de imagem, né? Radiologista, ultrassonografia, que você não precisa trabalhar no pronto-socorro, você não precisa ter aquele contato com o doente grave. Então, isso sempre ocorre. Às vezes, durante o curso, o próprio aluno, ele mesmo percebe que talvez não seja aquela profissão que ele gostaria. Porque ser médico é lógico que a profissão ela te dá a oportunidade de você atender as pessoas, acolher as pessoas, salvar vidas. Só que você tem que estar à disposição da população, principalmente algumas profissões. Imagina o pediatra. O pediatra, ele tem que estar à disposição 24 horas por dia, todo dia, porque a mãe, ela tem o telefone do pediatra, ela tem o WhatsApp, ela se comunica, não é só durante a consulta, não. Já aconteceu com o senhor alguma situação assim inusitada? O senhor está na assembleia ou está em campanha, numa situação e a pessoa fala, o senhor não pode fazer um atendimento aqui, agora estou com uma dorzinha aqui, ó. Isso agora, nesse período, como eu já estou há alguns anos, que eu não faço mais atividade médica, diminuiu. Mas na época que eu estava em plena atividade, era vereador principalmente, esse tipo de abordagem era muito frequente. A pessoa querendo uma receita ou querendo uma opinião. O senhor teve que fazer do escritório do senhor na Câmara um consultório, às vezes? Acontecia de fazer o que vou ter que consultar essa pessoa aqui, não tem jeito. Não, já dizer que não ocorreu, lógico que ocorreu. Mas a gente não procurava não fazer isso para não misturar as coisas. Mas que a procura era grande, logicamente que é grande. Eu, não só como médico, mas como político, eu nunca mudei meu número de telefone. O meu telefone fixo em casa, eu tenho telefone fixo ainda, é o mesmo. E o meu telefone, na época, sempre estava na lista telefônica. E o meu número de telefone nunca mudou, então as pessoas sabem como procurar a gente. Eu recebo muitas ligações de sábado e domingo, na hora do almoço, à noite. Isso é frequente, mas enquanto você está na política, é fundamental que você atenda bem e atenda as pessoas, porque as pessoas elas querem uma opinião, elas querem conversar com o deputado, com o político. Mas na política, doutor, o senhor consegue fazer mais para as pessoas do que como médico? Olha, essa pergunta, eu sou um político que eu vim da política estudantil. Lá no Vicente Rijo, que tinha um grêmio acadêmico, eu já participava do grêmio acadêmico. Eu tinha interesse pela política, porque quando eu estava lá no Vicente Rijo fazendo ginásio, naquela época era ginásio científico, teve o golpe militar em 1964. E era um período muito difícil. E aí, quando eu entrei na universidade, junto com o Márcio Almeida, ele era 2 turmas para frente, nós fundamos o DCE, o Diretório Central dos Estudantes. E a política estudantil na universidade, no início da universidade, era uma coisa muito forte. Eu diria que 80% dos alunos participavam da atividade acadêmica, da atividade da política. E a política tinha uma atuação forte porque a repressão era muito grande no país. Tanto é verdade que Londrina, como Curitiba, não tinha eleição para prefeito, não tinha eleição para governador, que era indicado. Londrina tornou-se a capital política do Estado do Paraná.
E eu acabei vindo para a política estudantil, para a política partidária, era o Zé Richa, era prefeito de Londrina. Me filiei no MDB em 1974. E durante esse longo período, eu fui apenas militante. Eu fui sair em 1990, por ali, candidato pela primeira vez. E naquela época você entrava na política com outro objetivo. Você queria era voltar a ter liberdade, né? O país voltar à normalidade política. E quando eu entrei, eu já era médico, já estava atuando muitos anos, já tinha sido diretor clínico, superintendente do HU. Muitas pessoas me criticaram porque eu ia para a política, dizendo o seguinte: poxa, você é um médico respeitado, vai para uma coisa ruim, que é a política. Eu respondia para as pessoas a pergunta que você me fez. Eu falava o seguinte: eu vou continuar sendo médico, vou continuar atendendo as pessoas individualmente, ajudando as pessoas, ajudando a família, mas como vereador, como deputado, quando eu defendo uma causa, quando eu faço um projeto de lei, com um ato eu posso estar beneficiando milhares e milhares de pessoas. Então, através da política, a gente pode ajudar as pessoas. A política é importante demais para a vida das pessoas. Tudo que se faz hoje das políticas públicas, ela tem uma decisão. Ou é na Câmara de Vereadores, ou é na Prefeitura, ou lá na Assembleia, ou no Congresso Nacional. Hoje o jovem, como é que o senhor vê a participação do jovem na política? O senhor acha que ele tá participando mais da política, ele participa mais da política, ou ele se afastou? DCS, por exemplo, Diretório de Centro Estudantil, eu lembro que era muito comum nos colégios, hoje em dia é difícil você achar, né? O que está acontecendo, doutor? Olha, com o passar do tempo, toda aquela mobilização que existia, principalmente vou falar das universidades, que era intenso, né? Que teve o Grupo ERA, né? Que mobilizou durante anos aí a universidade. Isso passou. Então, hoje, a movimentação, a mobilização é muito pequena, a atividade da política estudantil. E isso é ruim, porque muitas lideranças que vieram depois, elas vieram da política estudantil. A gente passou um período que realmente a gente via que o jovem não tinha muito interesse nem pela política estudantil, nem pela política partidária. Hoje, a gente tem observado que esse interesse está aumentando. Eu vejo lá na Assembleia, que a Assembleia tem feito anualmente, lá aquela atividade de ter o parlamento Mirim, né? estudantil. Olha, as inscrições, o número de inscritos nas universidades, nos colégios, é brutal. É uma concorrência enorme, é feito o parlamento, lá escolhido presidente, escolhido comissões, e todo ano eu vou lá participar, dar um bate-papo, e a gente tem visto que tem aumentado muito agora esse interesse do jovem pela política. É fundamental que a sociedade ela participe. A sociedade, porque não precisa todo mundo que tem interesse pela política ser candidato, mas é importante que acompanhe, né? Em algum momento da trajetória do senhor na política, o senhor pensou em desistir? Várias vezes. Em que momento foi? Porque é o seguinte, a política, ela tem uma dinâmica que é diferente que quando você está administrando uma empresa, ou, por exemplo, eu que sou médico, você tem que resolver rapidamente, você tem que tomar decisão que vai impactar na vida das pessoas. O paciente chega grave, você tem que rapidamente tomar as decisões. E é gratificante quando você ajuda a salvar uma vida, quando você ajuda a curar uma pessoa, e você faz isso com uma dedicação e lógico, que tem toda uma equipe que acompanha, e você resolve. Na política ela tem um tempo diferente. Quando eu entrei de vereador, eu me decepcionava, porque você tinha uma ideia,
Você fazia um projeto e ele demorava meses, às vezes anos, para tramitar e para você resolver. E passamos por um período muito difícil na Câmara de Vereadores. Vereadores sendo caçados, vereadores afastados pelo Ministério Público, pela Justiça. Cassação, foi um período muito traumático, a cassação do Bellinati, né? Uhum. Em 2008 eu terminei meu 4º mandato de vereador e eu tinha tomado uma decisão de não participar mais, não concorri mais a vereador. Só que aí em 2010 eu estava afiliado no PPS, que hoje é Cidadania. Pela insistência do Rubens Bueno, eu saí candidato. Me surpreendi com a votação, fiz 33 mil votos e fiquei de primeiro suplente. E acabei assumindo no meio do mandato. Em janeiro de 2013, o meu primeiro mandato foi exatamente de dois anos. Mas várias vezes eu me decepcionei e achei que deveria parar. Qual foi a maior tristeza que o senhor tem na política? O momento mais triste que o senhor viveu dentro da política? Olha, eu acho que foram mais de um momento. Acho que não foi um só. Eu acho que todas aquelas denúncias na Câmara de Vereadores, aquilo realmente impactava todo mundo. E mesmo a gente nunca ter passado, não ter nenhuma denúncia, nenhum processo, nem nada, mas era uma situação triste você ver os colegas aí sendo afastados por ato de corrupção. Então, esses momentos foram muito delicados, um momento ruim, e é ruim para a cidade, porque a cidade é o seguinte, todo mundo que vem para a cidade aqui, agora nesse momento, que é uma outra, outro momento da vida, o empresário que vem, ele quer estabilidade política, na Câmara de Vereadores, na Prefeitura. E se você tem denúncia contra prefeito, contra a Câmara de Vereadores, até os empresários, eles se afastam, eles vão procurar o outro local. Então, tivemos muitos momentos de dificuldade na Câmara de Vereadores. Qual o momento mais difícil foi da cassação do Bellinati? Esse foi o momento mais difícil. O momento, eu lembro do todo aquele processo, a pressão, né, muito grande, divide a cidade, né, e momento no dia, né, nós passamos o dia inteiro, a noite inteira lá, durante todo aquele processo, embate, tensão, né. Uhum. Esse foi um momento muito difícil. Eu acho que o momento não foi só para a Câmara de Vereadores, foi para a cidade. A cidade fica traumatizada nesse momento. Mas, de uma maneira geral, o senhor acha que a cidade saiu melhor de tudo isso? Claro, eu acho que fortaleceu. A cidade ficou melhor, sem dúvida nenhuma. Todo aquele movimento que teve, que uniu as entidades, igrejas, aquilo lá fortaleceu a cidade. Agora, lógico, casos isolados sempre vão ter na política. Em qualquer local vai ter pessoas que às vezes fazem coisa que não deve fazer, mas é mais pontual e tem que realmente responder pelos atos que eles fazem. Doutor, tem uma história de um amigo meu que foi candidato, e ele foi candidato a deputado federal. Eu não vou falar que é o Garcia, porque eu não conversei com ele, então eu não vou comentar que é o Carlos Alberto Garcia. E ele me contou uma história uma vez que ele era candidato e ele encontrou um amigo mesmo, depois da eleição, e ele não foi eleito. E o cara encontrou com ele e falou assim: ô, Garcia, eu votei em você, rapaz, votei em você, votei no outro fulano, que pena que você não se elegeu. Só que esse outro fulano que ele falou era candidato também a deputado federal. E na eleição, eu não sei se mudou, mas nunca pôde votar no mesmo, né? Você tem que votar num candidato a deputado federal, exato, num candidato a deputado estadual, enfim. E essa situação acontece, doutor, a pessoa às vezes quer, né,
dar uma valorizada ali, puxar o saco. Eu votei no senhor, votei no outro fulano também, mas não deu, não sei o quê. Ah, isso é corriqueiro. Isso é muito comum. É, as pessoas. Eu acho o seguinte, que nesse aspecto nós também evoluímos. Eu acho que hoje o percentual é muito maior do voto consciente, daquela pessoa que vota. Às vezes não vota tanto pelo partido, mas vota pela pessoa. E isso é bom, que às vezes é um voto de qualidade. Eu tenho muitos eleitores que eles votam porque eles sabem da história da gente, eles votam porque acompanham o trabalho que a gente realiza, acompanha hoje, dá para acompanhar na rede social. Esse é um voto extraordinário, é um voto de qualidade, que influencia outras pessoas. Mas, infelizmente, nós temos ainda um percentual alto, eu diria que acho que chega aí a perto de 50% das pessoas que acham que política é tudo igual, é a mesma coisa, tanto faz votar nesse vereador, nesse candidato a prefeito, nesse candidato a deputado, que é tudo igual. Tem ali pesquisa mostrando que tem pessoas que, passados 6 meses, não se lembra mais quem votou para deputado federal, para deputado estadual. Isso precisa aumentar, está aumentando. Por quê? Se a pessoa não sabe em quem votou, como é que vai cobrar? Vai cobrar o quê? Não lembra mais em quem votou, porque é importante votar, mas além de votar, é importante acompanhar o que o prefeito, o vereador, o deputado estadual, federal, eles estão fazendo. Como é que eles votam? Quais são os projetos? Quais são as teses que ele defende? Mas essa situação do eleitor falar, tem até um amigo meu que falou o seguinte, me elegi aí, mas se for contar todos os caras que falaram que votaram, eu devo ter umas 3 vezes mais de voto. E o voto ser obrigatório, o senhor acha certo isso? O senhor é a favor do voto obrigatório? Eu sou a favor o voto devia ser facultativo. O voto devia ser livre, como um grande número de países tem. O voto ele é livre. Estados Unidos, vários países da Europa, o voto não é obrigatório. O voto, a pessoa vota se ela quiser. Lógico que o voto é importante. Ela está escolhendo, eu disse aqui já que a política é importante demais na vida das pessoas. Ela não pode deixar de votar e escolher. Às vezes as pessoas se decepcionam. Isso que na política, vota, acha que vai mudar, porque às vezes a pessoa quer mudança e acaba não ocorrendo nada. Tem salvador da pátria? Não existe. Salvador da pátria não existe, né? Se aparecer salvador da pátria, com certeza a chance de ir mal e fazer um péssimo governo é muito grande. O que tem são pessoas que têm projetos, que têm programas, que escolhem bem as pessoas. Você pega a Prefeitura de Londrina, não dá para dizer que o prefeito vai cuidar sozinho da cidade como um todo. Se ele não tiver uma equipe extremamente qualificada em todas as áreas, você imagina quantos professores, alunos nós temos. Se não tiver um grupo na Secretaria de Educação, na Secretaria de Saúde, de Planejamento, de obras, então você tem que ter equipe e tem que ter projetos para a cidade e tem que ter parceiros. Tem que ter parceria no governo federal, no governo do estado, deputados. Porque é o seguinte, recursos existem, mas hoje esses recursos são só liberados se tiver projeto. Não adianta chegar lá no governo federal e falar o seguinte, eu quero fazer o recap daquela rua, ou abrir uma rodovia, ou fazer isso. Tá bom, traz o projeto aqui que nós vamos analisar. Se você não tiver projeto, e no governo do estado, não faz nada sem projeto hoje. Às vezes até com projeto, né? Demora. Lógico, com projeto às vezes demora anos. Mas se você não tiver projeto, hoje você não inicia o caminho para conseguir coisas e transformar a realidade de uma cidade e uma região. Certo. Doutor, já que a gente está falando dessa parte de política, eu gostaria, o senhor comentou, né, da questão de uma tristeza
Mas teve algum momento assim de alegria Na na política, política? Qual que foi o momento de maior alegria do senhor na política? Além, é claro, de ser eleito, né? Se você ganhar, você fica bem feliz. Mas algum outro momento o senhor falou, puxa, por isso que vale a pena você fazer parte disso? olha, eu não saberia pontuar um momento. Lógico que na política você tem dias que você sai decepcionado com o resultado de votações, né? E que você tem que respeitar, porque no parlamento é um colegiado heterogêneo, você decide no voto. Mas na política, quando você tem uma conquista, né? Que uma tese ou um projeto seu é aprovado e que você pode mudar as coisas, você fica feliz. Então, além da eleição, né? Que eleição, não existe empate, você pode ganha ou perde. Uhum. Eu, felizmente, ganhei muito mais, já perdi a eleição, mas ganhei muito mais do que eu perdi. Mas quando você emplaca um projeto, ou que você consegue, numa votação, mesmo sendo projeto de outro deputado ou do governo, lógico que você fica muito feliz. Eu, por exemplo, eu lembro que uma luta para implantar o pedagiômetro. Uhum. Nós lutamos durante, acho que uns 6 anos para implantar o pedagiômetro. E, na época, era do Beto Richa, numa vacilada lá da base do Beto Richa, era ao contrário, nós conseguimos aprovar a lei. E ele não teve outro caminho a não ser sancionar. Então, existe a lei do pedagiômetro. O que é o pedagiômetro? Lembra que o pedágio era só coisa ruim. Uhum. Denúncia de corrupção para todo lado. Caro. Acordo de leniência, caro, obras que não foram executadas. O pedagiômetro era um dispositivo eletrônico que você colocasse em cada praça, 27 praças existia na época, que em tempo real ele ia contar o número de veículos, o número de caminhões por eixos, ia dar informação de quanto se arrecadava por segundo, por minuto, por hora, por semana, por mês, por ano. Transparência, né? Transparência, respeito ao usuário, informação que nós nunca vamos ter. Nós nunca vamos saber, nesses 24 anos do pedágio, quanto foram arrecadados. Porque o governo nunca nem por amostragem contou. E quem dava as informações que a gente não confiava, eu acredito que ninguém confia, era a própria concessionária de pedágio. Então, só que o seguinte, depois veio a decepção. Aprovamos, virou lei e nenhum governo botou em execução. E a gente está brigando para a nova concessão ser colocado o pedágio. O senhor levantou essa bandeira do pedágio, o senhor esteve à frente, e a gente entende, é uma força muito grande, né? A questão do pedágio. O senhor chegou a receber ameaças? Não, nunca recebi ameaça. Mas a gente sempre fez o contraponto do pedágio. Eu me lembro quando eu cheguei na Assembleia, em 2013, era muito difícil você passar qualquer coisa contra o pedágio. Existia lá a bancada do pedágio. Bancada do pedágio? Que defendia, que o pessoal achava que era coisa maravilhosa. E a gente sabia que não era, né? Uhum. Para passar na Comissão de Constituição e Justiça, nós tivemos que apresentar o projeto umas 3 vezes, que ele foi 2 vezes reprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Para ir para plenário foi uma luta. Então, e a gente participou de todos os movimentos contra pedágio lesivo aos interesses da população, ao usuário, ao setor produtivo. Nós pagamos caro. Pagamos não só em termos de valor, mas pagamos caro que muitas empresas, aquelas que precisam levar os seus produtos para o porto, elas não se instalam hoje longe da capital, dos Campos Gerais. Então, isso também acaba trazendo dificuldade para as regiões mais distantes da capital e do porto. Mas, felizmente, nunca recebi ameaça e sempre bati firme, duro, contra os pedágios no Paraná. E agora o pedágio que vem aí?
Olha, a gente viveu um pesadelo com o pedágio passado. Eu diria para você que o modelo não é o modelo que a gente gostaria. A Assembleia teve um papel importante em fazer algumas mudanças. E eu diria que nós estamos num momento complicado do pedágio. Acho que existem muitas incertezas. O primeiro lote, o lote 1, 2 empresas participaram e teve um desconto de 18%. Acho que foi razoável. O lote 2, que já foi leiloado, só uma empresa participou, não teve desconto. A praça, para ter uma ideia, lá de São José dos Pinhais, descida para a praia e para o porto, vai ficar em R$ 22,30. Meu Deus. Vai ficar praticamente o mesmo valor que era, vai ficar caro. Tanto é verdade que a ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, ela criou uma nova portaria para reavaliar as concessões, porque são 6 lotes, só 2 foram leiloados. Esse último foi um desastre, foi muito ruim, e estão reavaliando. Tanto é verdade que se falava que o lote 3 e o lote 4, que passa aqui pela nossa região, poderia para leilão agora no final desse ano, começo do ano que vem, foi jogado para o final do ano de 2024, em função dessas dificuldades que está sofrendo esse modelo de pedágio aqui no Paraná. Bom, e uma outra bandeira que o senhor está levantando aí, o tal do contorno leste. Por que esse abençoado desse contorno leste não sai? Tem gente fazendo força contrária? Claro que tem. Eu diria que tem até muita gente jogando contra o contorno leste. Olha, o contorno norte... Quem é que está jogando contra, doutor? Vamos lembrar um pouquinho. O contorno norte, ele estava na concessão passada. Uhum. Pagamos 24 anos e não tivemos o contorno norte. O contorno norte está no lote 4 da nova concessão, e a nova concessão vai ser por 30 anos, podendo 35. Se a gente somar 35 anos dessa nova concessão, mais 24 anos que nós já pagamos, nós vamos pagar 59 anos para ter o contorno norte. Aliás, Londrina acho que é a única cidade média ou grande do Paraná que não tem contorno. Ibiporã tem contorno, Cambé tem contorno, Araponga tem contorno, Apucarana tem contorno, Maringá tem 2 contornos. Londrina não tem nenhum contorno. Quando Wilson Moreira era prefeito, antes de falar no contorno norte, o Wilson Moreira já falava do contorno leste. Porque todas as pessoas que vêm da capital, que vêm do Porto, que vêm da região central do estado, ali de Faxinal, de Ivaiporã, de Guarapuava, e que tem que passar pela 445, mas que não precisa parar em Londrina, que tem que ir para Ibiporã, para Açaí, para Cornélio, para Bandeirantes, para o estado de São Paulo, hoje eles passam aonde? Na Via Expressa, na 10 de dezembro. Então, o contorno leste, o traçado, ele sairia ali da selva ele vai para uma estrada chamada Estrada do Galo, vai pegar a estrada lá da Maravilha, vai passar lá nos Três Bocas, vai passar perto da Fazenda Nata, vai cruzar a estrada do Limoeiro, uns 3, 4 quilômetros atrás do aeroporto, e vai sair na divisa de Londrina com Ibiporã, lá no Ceasa, no contorno de Ibiporã. Essas pessoas, tanto para ir para voltar, não precisa passar mais dentro de Londrina, aqueles que não vão parar aqui. Obra fundamental, tira o tráfego pesado dentro da cidade, evita acidentes, preserva a vida e cria um eixo de desenvolvimento extraordinário na região. É um contorno para a região norte e norte pioneiro aqui. Esse contorno foi avaliado pela concessão. A concessão falou, a empresa que avaliou, ela falou assim, é importante, tem que se colocar. Custa 300, na época, isso em 2021, custa 300 milhões de reais. E aí, sumariamente, diz que houve entendimento entre o governo federal e estadual, tiraram o contorno leste de Londrina. Botaram 2 para Ponta Grossa, botaram em Maringá, botaram em outros locais e tiraram o contorno leste de Londrina. Eu apresentei um vídeo lá na Assembleia essa semana, mostrando
que o diretor-geral do Ministério da Infraestrutura, lá do Tarcísio, na época, chamava o diretor Guilherme Bianco. Eu fiz uma pergunta, através de uma videoconferência, que estava sendo feito com o setor produtivo, com a FIEP, por que tiraram o contorno leste de Londrina? E ele falou o seguinte, porque na época eles tinham colocado toda a duplicação da 445 dentro do pedágio. E resumindo, ele diz o seguinte, se o governo do estado fizer a 445, nós colocamos o contorno leste dentro do pedágio. Então nós colocamos. E aí nós começamos a mobilizar. A Assembleia, quando vinha aqui, a Assembleia itinerante, na exposição, fomos no governador junto com prefeitos, lideranças, fomos no ministro Renan Filho, e ele garantiu que vai colocar e vai ter um impacto apenas de 20 centavos na tarifa. Só que, surpreendentemente, quando a gente achava que ia ganhar um 10, chegou aqui no dia, se eu não me engano, dia 11 de outubro, o Sandro Alex, o secretário de Infraestrutura, e falou o seguinte, nós vamos fazer a duplicação da 445 integral e o governo apoia o contorno leste no pedágio. Estou trazendo um ofício aqui, estou entregando para o presidente da MEPAR, queremos que todo mundo assine para fazer o contorno na concessão. Mas vocês vão ser responsáveis também pelo aumento de tarifa. Bom, o presidente da MEPAR, Sérgio Onofre, não fez a reunião, a gente cobrou várias vezes, ele veio fazer a reunião agora essa semana. E a gente sentiu, ao longo desse período, que existiam as informações que vinham da própria secretaria, ou alguém botava informação, olha, o contorno leste não vai custar 300 milhões, ele vai custar 1 bilhão. Olha, o contorno leste, ele não foi avaliado, não tem tráfego, talvez daqui 30 anos tenha tráfego. E a gente rebatendo, olha, essa informação é um fake news, essa informação é mentirosa, essa informação é de gente que quer desqualificar o contorno leste. Então a gente enfrentou e teve agora esse episódio, a maioria dos prefeitos querem aqui da região o contorno leste. A sociedade quer. Nós já entregamos para o governador, deputados estaduais, deputados federais, prefeito de Londrina, prefeito de Biporã, ACIL, Sociedade Rural, todas as entidades, já entregamos documento assinado para o governador que nós queremos, já entregamos para o ministro, já fizemos reunião com o governador, com o ministro. O que mais precisa? Para ter contorno em Maringá, para ter contorno em Ponta Grossa, para ter contorno em Apucarana, em Arapongas, ninguém precisou assinar nada. Por quê? Então é o seguinte, a gente fez um enfrentamento essa semana muito difícil, porque a gente viu que realmente estava se colocando obstáculo para a realização do contorno leste. Mas eu estou confiante que o governo federal não vai abrir mão do contorno leste, que é uma obra prioritária. Se a gente não se unir e não tiver todo mundo falando a mesma linguagem, e se a gente perder o contorno leste, sabe quando a gente vai ter de novo? A possibilidade de discutir isso daqui a 30 anos. Não dá para esperar isso, né? Não dá. E nós vamos pagar, porque qualquer obra, em qualquer local, aumenta a tarifa de todas as praças. Nós vamos pagar os 2 contornos de Ponta Grossa, o contorno de Maringá, o contorno de Apucarana, o contorno de Arapongas. Estão colocando duplicação que não estava no contrato de Paranavaí a Nova Londrina. Então, tudo isso impacta. Agora, nós aqui de Londrina e da região não somos contra os outros locais. Muito pelo contrário, nós achamos que precisam também. Mas nós temos que nos unir para defender aqui o contorno leste de Londrina. Dr. Tercílio Turini, estamos aqui conversando com você no podcast. Quero agradecer mais uma vez aí o pessoal que está acompanhando a gente, seguindo a gente. Doutor, essa discussão toda
E o senhor se sente sozinho ou o pessoal tá acompanhando o senhor nessa discussão? Como é que o senhor se sente discutindo isso? O senhor sente que está sozinho? É uma voz clamando no deserto ou a galera está junto com o senhor? Como é que é? A população está junto com a gente. Eu acho que se fizer uma pesquisa hoje, eu diria para você que é surpreendente o apoio que a gente recebe da população com relação a obras e o posicionamento que a gente tem com relação a essas questões aqui da cidade. Eu sinto o apoio da sociedade como um todo. Eu sei que as entidades todas aqui de Londrina querem isso. Eu sei que o prefeito de Ibiporã, Zé Maria, ele quer, o prefeito de Londrina quer. Eu sei que a maioria dos prefeitos da nossa região querem isso. Por que os prefeitos não assinaram ainda? Porque na carta que o Sandro Alex trouxe, ele colocou uma condicionante, colocou uma bomba nas costas dos prefeitos, dizendo o seguinte: vocês assinam pedindo o contorno leste, mas vocês também têm que arcar com a responsabilidade que vai ter pelo aumento da tarifa. Mas só em Londrina, mas o de Ponta Grossa vai aumentar a tarifa. O de Maringá vai aumentar a tarifa. Então é o seguinte, eu acho que existe um movimento hoje para a gente fazer um outro documento. Eu tenho certeza que todos os prefeitos vão assinar. Nós vamos assinar de novo. E nós vamos garantir o contorno leste. Eu sinto que a população, ela está e ela não vai perdoar quem se posicionar contra o contorno leste. Lógico que cada um tem suas características. Essa é a minha cidade, Londrina é a minha cidade. É a cidade que eu sempre defendi. Defendi a universidade, defendi a saúde, defendi obras importantes. Quantos enfrentamentos nós fizemos para a duplicação da 445? Tem deputados que, às vezes, eles têm um posicionamento, um outro comportamento. Eles são a favor, mas têm outro comportamento. Eu acho que é o seguinte, nós fomos eleitos para representar a nossa cidade, nossa região. E se precisar fazer enfrentamento com quem quer que seja, nós vamos fazer. Parece que o Sandro Alex está se tornando inimigo público número 1 de Londrina. Eu não diria isso, mas eu diria o seguinte, que não precisávamos ter chegado a esse ponto. Porque tem outras obras aqui que o Sandro ajudou. Por exemplo, viaduto da PUC, do Bratislava, ele ajudou. Com essa questão do contorno leste, nós temos divergência. Na política é normal você ter divergência. Uhum. Mas eu acho que tem que entender que a cidade de Londrina merece, a nossa região merece. O contorno leste não é só para Londrina. Esse discurso de alguns também não pega. É para todo mundo. Quem mora em Biporã, quem mora em Açaí, quem mora em Jataizinho. É um desenvolvimento que vem para Paraná, né? Paraná, quem mora em Sertanópolis, 1º de Maio, em todos os lugares. É para a região. Então, isso é muito importante. É uma obra viária importante. Você imaginar que nós estamos no oeste de São Paulo, se torna um eixo também interessante para as empresas até de São Paulo, de repente, buscar a instalação aqui por conta da facilidade do transporte, não é? Olha, nós estamos tendo uma obra no aeroporto de Londrina, de ampliação de pista, ampliação de capacidade, vai implantar também, quando estiver pronto, o ILS. Só que o aeroporto de Londrina, ele não se viabiliza como aeroporto de carga, porque não tem entrada para o aeroporto pela Avenida Santos Dumont. Não entra caminhão, não entra carreta, muito menos bitrem, rodotrem. O contorno leste, que vai passar nos fundos do aeroporto, 3, 4 quilômetros, ele viabiliza uma entrada que já tem um projeto, a própria prefeitura já está desenvolvendo, de duplicação ali da Estrada do Limoeiro, e que você resolve o problema de cargas do aeroporto de Londrina.
Esse ramal rodoviário, que é o contorno leste, que liga a 445 na 369, além do aeroporto, ele vai passar perto do modal ferroviário, que é ali perto do Ceasa, que vai facilitar a questão de carga do rodoviário para o ferroviário. Então, que vai ser um outro centro de logística fundamental. Além de abrir um corredor de desenvolvimento fantástico aí em toda essa região leste de Londrina. Certo. Bom, tá mais do que claro, né, que é importante. Essa obra aí. Mas vamos falar dos assuntos que realmente são importantes agora, doutor. O senhor jogou bola quando era adolescente, né? O senhor era meio, né? Meio. Jogava meio de campo. Meio de campo, né? É. Era futebol amador? Futebol amador. Futebol amador. De campo. Futebol de campo, né? Futebol de campo. Jogou na Ferroviária? Aqui em Londrina, na minha época de jovem, era muito forte a liga de campeonato amador. Muito forte. Em praticamente todos os bairros de Londrina tinha campo de futebol. Alguns de terra mesmo. Isso. Campo de terra. Mas quando eram jogos mais próximos da final, se jogava no VGD, no Vitorino Gonçalves Dias. Então eu participei durante muitos anos jogando futebol. Todo mundo jogava futebol naquela época. Você jogou com alguém que profissionalizou depois ou não? O Tatá. Ah, olha só. Ele jogava futebol amador aqui. Ele era muito menino. E depois ele foi para vários times, jogou no Português de Desporto. Jogamos com ele, sim. Mas era um final de semana, principalmente os domingos, e atraía público naquela época. É um público muito grande, porque não tinha também a concorrência do que tem hoje, da televisão, né? Agora, o que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte: o senhor gosta de futebol, torcedor do Tubarão? Muito. Como é que vai ser a Série C do Tubarão pro ano que vem, doutor? Olha, eu sempre fui torcedor do Tubarão, e quando jogava no VGD, sempre ia lá, sempre participava de todos os jogos. Mas a gente fica triste, né, com esses últimos anos. O ano passado se salvou por uma série de combinações, né? Tem até aquele vídeo do choro do Garcia, né? E o time podia ter se preparado para esse ano para não ter o sufoco. 8 treinadores. Muito, muito estranho isso. Não dá a impressão que a administração do Londrina fez de tudo para o time cair? A gente não entende, e o número de jogadores, né? Sim, Parece que não teve organização nenhuma, né? Não teve... o pessoal que administrou aí, parece que não estava muito interessado no Londrina. Talvez estivesse interessado em outras coisas, mas no Londrina, com certeza, não estava. Acho que é um prejuízo muito grande para a cidade, porque hoje, se você tivesse um time aqui, vamos dizer que o Londrina chegasse à Série A, você imagina os jogos do Londrina aqui, a atração que seria trazer gente de toda a região. Isso não só aumentava os torcedores do Londrina, mas também movimentava toda a cidade. E aquele torcedor, aquele que gosta de futebol, a maioria da população gosta, aquele torcedor fanático, ele vai ficar muito triste. Lógico que ele não vai deixar de torcer, de né? apoiar e de torcer o Tubarão, mas a gente lamenta, né, o time cair para a Série C. É uma coisa que a gente não imaginava, mas tem que reconstruir aí o pessoal que administra o futebol em Londrina. Vamos ver se agora vai ter uma mudança grande aí, vamos ver o que vai acontecer. Doutor, na política tem duas coisas que eu acho muito interessante. O sujeito que é bem novinho, que está entrando na política, ele fala assim: por que nós precisamos renovar a política, caras novas, juventude, precisamos de gente mais jovem na política. Quem já está na política já há alguns anos, né? E já acompanhou muita coisa na vida, já tem aquela juventude acumulada, diz o contrário, fala assim: não, porque na política é preciso a experiência, é preciso ter aqueles que já convivem, que sabem dialogar e que conhecem todo o mundo, todo o espectro da política. Né? Como é que fica o Tercílio Turinense? Para que lado que o senhor está?
O senhor é o jovem ou é o que joga pela experiência? Olha, a experiência conta muito, né? Experiência de vida é uma coisa fantástica, né? Você aproveitar a experiência que você tem na vida, né? A experiência profissional, tudo isso conta. Eu tinha um professor que ele dava alguns conselhos lá para os alunos quando eu estava no último ano de medicina ou era residente, e que o residente era muito afoito, né? E que às vezes queria fazer procedimentos que não deveria fazer. E ele usava uma frase que ele fazia o seguinte: quanto mais ignorante, mais corajoso o cara é. Que o médico experiente não faria aquilo que o jovem, que às vezes ele tem um bom conhecimento, mas ele não tem experiência. E vale também para toda a vida, né? Quanto mais ignorante, às vezes o cara é mais corajoso. Agora, na política é o seguinte, eu acho que é importante o jovem entrar na política, mas não tem, eu acho que esse conceito, na política você tem que ter projetos, você tem que... às vezes o sujeito entra na política como vereador ou como deputado e ele se alia demais, às vezes, ao executivo. E o mandato dele fica muito atrelado ao executivo e ele quase não tem liberdade, então ele passa a votar de forma incondicional com o executivo. Isso também é muito ruim, você tem que ter liberdade. Às vezes você pode ajudar o executivo, mas não dá para ajudar 100%. Você pode ser até aliado do executivo, mas você tem que chamar a atenção de coisas que não são corretas. Então, mas a experiência conta muito. Eu vejo muito jovem que chega e às vezes eles são presa fácil para aqueles que estão há mais tempo, as raposas na política. Então você tem que diferenciar. Você não pode se entregar demais ou se entregar ao executivo e nem às vezes ser presa fácil por falta de conhecimento lá. Mas a experiência ela conta muito na política. Tá certo. Doutor Tercílio, eu quero agradecer muito o senhor por estar aqui no nosso Pod Serjão. Dizer que é uma honra realmente estar podendo entrevistar o senhor, conversar um pouco sobre essas questões, que faltou muita coisa, que eu gostaria de perguntar mais coisas para o senhor, mas a gente sabe das atividades que o senhor tem, dos compromissos que o senhor já assumiu. Mas eu gostaria de deixar um tempo para que o senhor anotou bastante coisa aí, trouxe bastante coisa anotada, e se eventualmente faltou alguma coisa para eu perguntar para o senhor, por favor, fique à vontade. Eu só lembrei de uma coisa, que você falou o seguinte, alguma história interessante quando era criança. Isso. Eu vou te contar duas historinhas aqui. Então vamos lá. Quando eu era criança, que morava na zona rural, acho que era um menino de 7, 8 anos, eu me lembro de uma curiosidade. Você sabe que naquela época você não tinha comunicação nenhuma. A comunicação que você tinha era através de rádio, mas poucas pessoas na zona rural tinham rádio. Ter rádio em casa era um evento, né? Era aquele rádio enorme. Reunia família, os vizinhos, tudo. Então você não sabia o que ia acontecer. Hoje você tem previsão do tempo para uma semana, para 15 dias, e já até com bastante precisão. Você sabe quando vai ocorrer uma eclipse, né, com meses, anos. E eu me lembro de um fato. Eu era um menino de 7, 8 anos e morava ali, na zona rural, e era café, todo mundo trabalhava e todo mundo morava muito perto, porque a zona rural exigia, era tudo na enxada, exigia muita gente para trabalhar. Mas eu me lembro de um episódio, que era um dia, era perto da hora do almoço, começou a ficar escuro, começou a virar noite o dia. Todo mundo correu da lavoura para casa. Eu lembro do meu pai, minha mãe, todo mundo para casa. Galinhas subiram nos puleiros e não se sabia que era eclipse. E todo mundo achava que era o apocalipse, achava que o mundo ia acabar. Isso foi um episódio que me chamou muito a atenção na época, e que aquilo, passado aí meia hora, uma hora, né, volta tudo ao normal. Então esse foi um episódio que
Você veja, a falta de comunicação e que o eclipse fez com que todo mundo voltasse para casa, fechasse as portas, a janela e achava que era o fim do mundo, né? Essa foi uma coisa interessante. E chegou a escurecer mesmo. Escurecer, muito escuro. Olha. Escurecer tanto que todo mundo tinha galinha na época, as galinhas subindo todas no puleiro, né? Muito interessante. E um outro episódio que ocorreu, quando eu conto para meus filhos, eles acham que é mentira. As crianças da zona rural começaram a trabalhar com 7 anos. Ia para a escola, meu pai sempre fazia todo mundo ir para a escola, voltava da escola e ia trabalhar. Eu tinha 3 irmãos, 2 irmãos mais velhos, e eu levava o almoço. O almoço naquela época era 9 horas da manhã. E levava naquelas marmitinhas, né, que uma era colocada em cima da outra. E o carreador, hoje não é aquele café pequeno, hoje é o café menor. Naquela época os pés de café eram enormes. Isso, Era uma árvore, né? Isso. E eu estou subindo o carreador, e vem o latido muito de cachorro, todo mundo levava os cachorros. O cachorro ficava perto das moringas lá da água. E uma onça apareceu onde é que o pessoal estava trabalhando, porque tinha muito mato próximo. E eu subindo o carreador, a onça passou ela não queria me atacar. Ela passou de um vão do café para o outro, fugindo dos cachorros, passou por cima de mim, me derrubou. Meu pai achava que ela tinha me matado, a onça, porque eu caí, né? Fiquei e acabou lá, desparramou toda a comida. Então esse é um episódio que eu conto de ser atropelado por uma onça pintada. Eram os riscos de morar na zona rural, né? Cobra. E esse é um episódio que eu conto e meus filhos acham que é mentira, né? E era uma onça mesmo? Era uma onça de verdade. Mas vira uma onça mesmo? Ela veio próximo, né? Onde é que o pessoal estava, e os cachorros correram, ela se assustou e ela trombou comigo. Um episódio aí. Mas do mais, agradecer aí, fiquei muito feliz de estar aqui nesse momento, contar um pouquinho da história, contar um pouquinho aqui que a gente viveu aqui na cidade, né? Falar um pouquinho da profissão, da saúde, da política, né? E aí vamos torcer para que essa cidade aí continue sendo uma cidade maravilhosa como Londrina é, que são poucas as cidades que oferecem tanto, né? Hoje é um centro universitário extraordinário, é um centro médico, é uma referência, né? É a nossa capital, né? Sim, aqui, é o nosso Brasil, Londrina, né? É aqui. Eu costumo dizer assim, o pessoal fala Brasil, Brasil, Brasil. Brasil é o quê? Brasil é onde a gente vive, né? É onde a gente vive. É a nossa cidade é Sem o dúvida. Brasil. Doutor, só mandar um abraço pro pessoal da Panamex Cervejaria lá de Biporã, o Dulcinei, que está acompanhando a gente no Pode Serjão e que em breve estará conosco aí na parceria. Dá um abraço também na galera do humor aqui em Londrina, o Sapo Dilon, Ricardo Cego, Júnior Santos, Antônio Maluco. Não tem tudo. O nome da comédia é Comédia Sem Controle. Aqui é realmente todos descontrolados aqui, essa galera. Um grande abraço aí, pessoal que nos acompanha o nosso trabalho também. E aí o senhor falando aí, acabou me ocorrendo aqui uma última pergunta. Última não, penúltima. O negócio de falar sempre que é penúltima. Que a última, depois você morre, né? Então, 2024 nós temos eleição. O senhor está aí em plena atividade, forte, corado, bonito. O senhor não pensa em disputar a prefeitura de Londrina? E falta a prefeitura no currículo. Olha, talvez o maior sonho que eu tenha é ser prefeito de Londrina. Talvez poderia me colocar, se não for prefeito, uma maior decepção. Seria na política não ter disputado a prefeitura de Londrina. Tentei lá atrás, mas na época a gente acabou sempre apoiando o Raul. Sempre apoiei. Nas 4 vezes que o Raul foi candidato, eu apoiei o Raul. Nunca teve Londrina uma situação tão aberta para disputar a eleição como a eleição do ano que vem. Você não tem hoje uma figura que você olha e fala o seguinte: esse daqui deve ser o prefeito de Londrina no ano que vem. A eleição está em aberto. É uma eleição que
eu acho que vai contar muito a história de quem tem com a cidade. E eu que tenho uma história muito ligada aqui em Londrina, participei de todas as lutas aqui dessa cidade, eu tenho colocado meu nome. Não significa que a gente vai ser candidato. Tenho colocado como pré-candidato, colocado a situação. Você tem que construir, a gente tem conversado aí com vários partidos. Eu tenho uma situação peculiar, que eu, o Alex, o Thiago Amaral, nós estamos no mesmo partido, e que é o PSD. Tanto o Alex como o Thiago têm também pleiteado. E é legítimo que as pessoas pleiteiem. Eu tenho até conversado lá com as lideranças do partido, e vou conversar com o governador em breve, para não ter uma disputa dentro do partido, que o governador pudesse, inclusive, me dar carta autorizando que eu saísse do partido, para disputar a eleição para um outro partido, para não inibir também outras candidaturas do partido. E, logicamente, seria mais uma oportunidade aí para o próprio governo ter aliados, né, disputando a prefeitura de Londrina. Então, nós estamos trabalhando, sim, com essa possibilidade de ser um pré-candidato aqui em Londrina no ano que vem. Mas o senhor está anunciando já a desfiliação do PSD? Não, eu não tenho janela hoje. Hoje só tem janela o ano que vem para eleição de vereador. Para vereador pode mudar em março. Para deputado não tem. Como é que eu poderia sair? Só com autorização do presidente do partido. Ele me dá uma carta, eu peço a homologação na Justiça Eleitoral e aí eu consigo sair. Senão, eu não consigo. Senão, eu tenho que esperar até a convenção para o partido decidir quem vai ser o candidato. Então, eu estou facilitando para que não inibir ter outras candidaturas aqui em Londrina, dentro do partido, dentro do grupo hoje que faz parte da base do governo. Certo. Mas já, eu acho que o senhor não vai falar, mas eu vou perguntar. Já teria algum partido já em análise, em vista? Eu tenho convite, a gente tem conversado muito com o MDB, lá em Curitiba, com o presidente do partido, com o vice-presidente, com as lideranças do MDB, eles têm o maior interesse. Conversei, inclusive, aqui em Londrina, com o diretório do MDB. Mas temos convite de outros partidos também. O PDT nos procurou para a gente conversar. E, então, é o seguinte, esse não seria o problema. É um outro partido, e se a gente tiver num outro partido e a gente decidir que é candidato, a gente tem uma boa possibilidade de ter uma boa aliança ali para disputar com outros partidos vindo junto. Mas eu preciso resolver essa situação até a virada do ano aí, e nós estamos trabalhando em cima disso. Falta pouco tempo para virar do ano, né, doutor? Falta pouco tempo, mas isso deve ocorrer nessa semana ou semana que vem. Então tá bom. Então tá bom, nós estaremos prontos para dar a notícia. Doutor, muito obrigado pela participação do senhor. Obrigado, Serjão. Muito obrigado a todos aí. Espero tê-lo em breve, um retorno do senhor aqui para a gente poder conversar sobre outros assuntos também, tá bom? Fiquei muito feliz de vir aqui. Um grande abraço a todo mundo. É isso aí então, galera. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Não se esqueça, se você acompanhou até aqui, de se inscrever no canal. Acompanha a gente aí nas redes sociais também. Nas redes sociais, @Zé Peixeira. E aqui é o Pod Serjão, com as entrevistas, vídeos e outros assuntos que a gente leva aí para toda a galera. Muito obrigado, um grande abraço, um grande beijo. Tchau.